Boa tarde. O mercado agroflorestal teve expressivo desempenho nos últimos anos. E isso é fruto de muita pesquisa e, principalmente, tecnologia de ponta para sustentar esse crescimento. E quando nós falamos em tecnologia de ponta, nós falamos de uma correta gestão dos ativos, pensando em relação às propriedades, a correta gestão das propriedades e ocupação. Nós falamos em relação aos equipamentos empregados nessas propriedades, também o conteúdo que está relacionado a essas propriedades, seus sensores ou informações relativas aos implementos, ou mesmo os computadores de bordo que estão no campo, drones, como todas as tecnologias que têm vindo hoje, apoiados por um sistema robusto, com imagens, que possa suportar a integração com os sistemas ERP corporativos e também florestais, mas também, principalmente, operações em tempo real. Quando nós falamos em relação a isso tudo, eu gostaria de, nesse caso, exemplificar, trazer aqui um caso, um estudo de caso. E quando nós falamos disso, imagine isso aplicado à produção de uma empresa que trabalha, que faz gestão de propriedades com uma extensão maior do que 1 milhão de hectares, e durante as operações 24 horas por dia, fazem gestão de mais de 18 mil funcionários. Nós gostaríamos aqui de mostrar na prática como isso funciona. Nessa hora eu convido o meu amigo Denis, da Fibria, maior produtora de celulose do mundo, a estar apresentando o case relacionado a essa solução. Obrigado aí, Marlon. Primeiramente, obrigado aí, Imagem, pelo convite para apresentar. Espero que consiga agradar vocês aí. Aqui só um resumo da Fibria, o Marlon citou, a gente tem 18 mil funcionários ao todo, então é por isso o case que a gente vai mostrar aqui, justamente por causa dessa gestão dos funcionários também. A gente tem 1 milhão de hectares, 656 mil hectares plantados com eucalipto, 374 mil hectares de área de conservação. A gente está aí em 7 estados e 225 municípios, sem contar onde a gente ainda compra madeira, que chegaríamos quase 300 municípios aí. No site da Fibria, depois, se vocês quiserem, tem um pouco do que a gente chama de tecnologia na floresta. Então, tem um resumo aí bem simplista, mas vocês podem dar uma olhada lá. Então, do que a gente usa, monitoramento por satélite, drones, planejamento da parte climática, como que a gente embarca os mapas nas máquinas e tudo mais, até a gestão logística disso tudo. E aqui é só uma introdução, assim, o que nos motiva, Então, a gente acredita aí, com o passar do tempo, a gente vai ter cada vez mais máquinas com alta tecnologia, tratores autônomos nas florestas e nas cidades também, mas acho que na área, no campo, talvez ele chegue muito antes. Para isso, a gente precisa ter mapas com qualidade, não adianta a gente pensar que a gente vai pôr um trator autônomo se você não souber onde que é o limite da sua APP, por exemplo, ou onde que é a estrada, onde que tem floresta, onde não tem. Então, ele não pode entrar cortando uma área que é de floresta nativa, por exemplo. E o círculo do Marlon lá, como ele colocou, a gente coloca mais linear. Não tem um pointer aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver se consigo colocar aqui na tela. Aqui. Então, o que a gente chama de telemetria, pelo menos para a Fibria, são os dados que a gente vem lá da silvicultura, da colheita, do transporte, tanto informações que a gente chama vitais da máquina, por exemplo, uma aceleração que ela está, quanto ela está colocando de adubo em determinado local. Dados de sensoramento remoto, a gente tem hoje quase 60 estações meteorológicas espalhadas nas nossas áreas. A gente tem dados de imagem de satélite, dados de relevo que a gente pode usar. Então, todos esses dados eles têm que chegar de alguma forma dentro da empresa, lá do campo à empresa. Hoje é um grande desafio que a gente tem. A gente, mesmo usando tecnologias de 4G privado e tudo mais, a gente não consegue ainda uma solução viável economicamente para colocar esses dados dentro da empresa. Ainda a gente usa o PayNet, quem é do campo deve conhecer bem. E dentro quando chega tudo isso, a gente tem um SAP, um integrador de ORP nosso, tem um sistema de gestão florestal também.
Tem a Esri aqui com o GeoEvent para comunicação em tempo real, que a gente ainda não chegou nesse nível por falta de comunicação, integrando tudo isso. E, como foi mostrado vários cases aqui, o objetivo no final é tomar decisão, facilitar que essa decisão chegue no campo novamente para uma mobilidade de forma fácil e que você consiga ter insights depois do que pode ser melhorado, o que pode ser feito de forma diferente na sua empresa. Aqui eu vou começar um case. Esse case foi desenvolvido totalmente interno na Fibra. A gente não tem, é só um acompanhamento que a gente faz das máquinas de colheita. Qual que é o grande desafio desse trabalho, né? Primeiro é desenvolver uma programação espacial e inserir essa programação dentro dos computadores de bordo das máquinas. A gente considera que isso aqui é um desafio pequeno. Relativamente simples, é você colocar um mapa na máquina, no padrão de cada uma das marcas, e uma cerca eletrônica. Rastrear esses equipamentos, a gente considera que é um pouco mais difícil, porque às vezes o operador não quer ser rastreado, ele vai lá e fecha o aplicativo da máquina. A gente colocou algumas soluções para que, se ele fechar, em 3 segundos abre de novo e continua rastreando. E depois o retorno da informação, que é a parte mais difícil, principalmente por essa falta de comunicação. Então, nos exemplos que a gente vai pôr aqui, esse retorno de informação vai dar para ver que tem algumas áreas que estão faltando ainda, porque é o começo do projeto. E depois uma análise sistêmica desse dado, senão como que a gente vai gerar um Big Data, um Analytics desse dado. E aqui um exemplo, são equipamentos Harvest da mesma marca. Esse aqui usa um Garmin, um GPS Garmin. A qualidade do sinal, dá para ver aqui, é muito mais linear. Esse outro equipamento usa um outro GPS, chamado GlobalSat aqui. E o ruído do sinal é muito pior. Então, quando a máquina parou aqui, o sinal ficou oscilando para tudo quanto é lado aqui. Então, essa máquina colheu esse lado de cá, no final das contas? Provavelmente não. Ela estava parada na estrada e acabou pegando o sinal por outro lado do talhão. Então, esse tipo de coisa a gente tem que saber filtrar. Aqui foi uma primeira coisa que a gente fez nas máquinas. A gente ativou o GPS dessas máquinas que não eram usados e deixamos lá uns 15 a 20 dias. Depois a gente foi no campo e simplesmente pegou o resultado desse caminhamento que as máquinas fizeram lá durante os turnos de trabalho. O que a gente observou? Tinha alguns operadores que ficavam, principalmente no turno noturno, eles não faziam um trabalho sequencial de baldeio, principalmente da madeira. Ele tirava um pouco de madeira daqui, depois ele voltava aqui embaixo, tirava mais um pouco, daí ele subia, voltava, tirava mais um pouco, vinha aqui no fundo, tirava mais um pouco. Ele achava que o trator era para ficar passeando dentro do talhão e não para trabalhar. É cômico, tá? A gente, usando o Network Analyst, a gente elaborou um sequenciamento de colheita. Hoje, então, cada um dos colheita e baldeio dessa madeira, cada um dos harvest, aqui o exemplo de colheita, ele sabe exatamente aonde que ele tem que entrar, qual talhão que ele vai entrar, qual que é a sequência que ele vai fazer. Então, ele sabe para cada projeto, ele tem quantos quilômetros que ele vai rodar. Ele tem um acompanhamento que a gente acaba fazendo depois com o dado que volta. Isso aqui a gente conseguiu reduzir em 60% o deslocamento improdutivo. Isso é consumo de combustível e performance de operador também. Aqui um exemplo já, depois que a gente consegue fazer toda essa travessia, né, essa aventura, no final das contas, que é a informação sair lá da máquina e chegar no escritório. A gente tem uma solução hoje que é praticamente uma rede de mesh, muito semelhante, que comunica dados e chega até o módulo de colheita. Com esse dado chegando no módulo de colheita, lá tem a internet e ele vem para a área de GIS. Então, a gente recebe esse dado, isso aqui é o acompanhamento de colheita. Eu comentei que a gente não tem recebido todos os dados ainda, porque, por exemplo, essa área aqui fala que não foi colhida, mas aqui do outro lado ela fala que foi baldeada. Não tem como acontecer isso. Primeiro você tem que colher. Então, esse aqui é um dashboard que a gente montou para acompanhar. Então, o azul são áreas que já foram colhidas e o marronzinho é a área que ainda está para ser colhida. E a área desse lado é o baldeio. Então, a gente acompanha as duas atividades. Esses pontinhos em laranja mais aqui destacados são áreas de alta declividade
que a gente está operando aqui no Vale do Paraíba, essa solução. São áreas acima de 35 graus que a gente não consegue ainda colher com máquina. A gente está com esse projeto há 75 dias em operação, trabalhando em 3 módulos de colheita no Vale do Paraíba. Cada módulo tem em torno de 5 harvest e 2 forwards, que fazem o baldeio. A gente já processou 230 mil metros cúbicos com o GIS, acompanhando e contando ainda que tem áreas que não chegou para a gente, por algum motivo. E é praticamente 1.700 hectares de colheita e baldeio. Toda essa solução aqui ainda, por que a gente fez em casa, né? Ela não gera apontamento no sistema de gestão florestal, é só um acompanhamento. A gente preferiu, no primeiro momento, na solução caseira, ser uma solução mais visual e depois a gente partir para um apontamento dentro do sistema de cadastro. Aqui é uma outra solução, já que a gente está fechando, a imagem está participando desse processo, que é a partir do rastreamento, aqui é um piloto automático, implantado na silvicultura. A partir do rastreamento dessa máquina aqui, você garantir que o talhão que foi trabalhado, foi trabalhado 100%, o princípio é praticamente o mesmo da colheita, mas aqui para plantio, ou reforma. Que o adubo que foi consumido dentro desse mesmo talhão, então a gente tem o apontamento de quanto foi de adubo consumido. E por que investir nisso, né? Primeiro, por que a gente começou com a colheita? Voltando um pouco. A colheita nossa é toda própria, então o investimento que a gente fez foi mais dentro de casa porque a gente tinha menos risco. E a silvicultura ela é terceirizada, então a gente tem um risco de fazer um apontamento equivocado, ou alguma coisa nesse sentido. Então a gente acabou fazendo um sistema mais robusto para a silvicultura, que a gente começou para avançar um pouco mais. Então aumentar a segurança, né, e precisão nos apontamentos. Antes eles eram tabulares. O cara apontava, acabei o talhão 2, eu acabei o talhão 3. Hoje, a ideia é que o apontamento seja espacial, com base no rastreamento. A integração desses apontamentos elimina todo o apontamento manual. A validação da quantidade de insumo e de área executada vem do GIS. A área, principalmente do GIS, o insumo vem da soma da informação espacial que chega. O desempenho dos equipamentos, né? Então eu consigo ter uma melhor gestão da frota, mesmo ela sendo de terceiro. Tem algum equipamento que está performando menos ou mais, a gente consegue saber. A telemetria com acompanhamento da disponibilidade mecânica, eficiência operacional de cada equipamento. No final, o objetivo é aumentar a eficiência e ter conhecimento dos rendimentos reais da operação. Hoje a gente faz um contrato, muitas vezes, que a gente paga reais por hectare linear para qualquer lugar. Se eu tenho uma região que tem maior dificuldade, eu posso conseguir ter valores diferenciados. E as novas tecnologias visando sempre reduzir custo, né? Permitindo análises mais complexas para ter os insights ali que todo mundo comentou durante o evento. Como que é esse processo para a silvicultura, né? Então, aqui, o da colheita é muito mais simples, né? Esse aqui, a gente, dentro do planejamento e controle de produção, a gente gera as ordens de serviço usando o sistema de gestão florestal. A gente montou um hub junto com a SAP. Tem horas que chama HCP, se o rapaz da SAP tiver, ele pode até corrigir. Depois chamou HCI, não sei nem se mudou o nome de volta. Mas é um hub dentro da SAP que é um gestor de transação. Então, toda a informação que sai aqui das OS, tanto tabular como espacial, passa por esse hub, vai para o prestador de serviço, que é um ambiente externo. Ele visualiza as OS num GeoJSON para ter a parte espacial, embarca nos equipamentos para fazer a programação. O fornecedor desse equipamento é uma terceira pessoa ainda. Ele executa a operação, o rastreamento do equipamento devolve, da telemetria, volta para o hub, faz uma consistência dentro desse ambiente do prestador, volta para o hub, joga para um Special Data Store para conseguir ter análise futura de Big Data, vem para dentro do GIS. A gente está usando o GeoEvent aqui, mas mesmo não sendo informação em tempo real, a gente está usando o recebimento, vem via GeoEvent, mas poderia ser ArcGIS Server somente também. Mas como a gente sonha ainda com o tempo real, então a gente usou ele. E aqui dentro a gente fecha a área, faz todos os apontamentos, vai para uma validação do prestador de serviço, esse cara que executou essa atividade, depois o técnico nosso de campo valida também. A gente usa aqui nessa validação survey,
praticamente, para fazer a checagem. Ele preenche lá, a gente sabe se ele foi no campo validar, se ele não foi. A gente grava a coordenada que ele está tendo, faz uma aprovação e faz o pagamento dentro do SAP. Basicamente, é uma coisa simples desse jeito aqui. O que a gente já fez, né? Um projeto novo também, a gente está desde o dia 14/7 aí, a 23/8, agora num período melhor de operação. A gente teve 11 ordens de serviços para esse período, 161 talhões. A gente começou pela Fibria Espírito Santo Bahia, 616 mil quilos de insumos que a gente monitorou. Então, a gente tem uma melhor compliance aqui. E 2.056 hectares de reforma ou implantação monitorados. Era isso, gente. É uma apresentação bem rápida. Fique à vontade aí depois para questões.